Título: Existe uma cidade inteira enterrada sob as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito não foram construídas no deserto. Foram construídas sobre uma cidade, uma metrópole gigantesca que simplesmente desapareceu da história. Khufu, a cidade perdida do faraó Quéops. Dezenas de milhares de pessoas viviam ali. Templos, palácios, casas, mercados. E de repente, sumiu. Enterrada. Apagada dos registros. E ninguém fala sobre isso. Porque se essa cidade existiu e foi deliberadamente enterrada, a pergunta é: o que estavam escondendo? O que havia lá embaixo que não podia ser visto? Scanners de solo mostram estruturas massivas sob as pirâmides, câmaras secretas, túneis quilométricos e algo que parece uma cidade inteira preservada. Mas o governo egípcio proíbe escavações, proíbe estudos aprofundados e ameaça qualquer arqueólogo que tenta investigar demais. Por quê? O que está enterrado sob Gizé que não pode ser descoberto? Vamos fundo nesse mistério, porque essa história muda tudo o que você sabe sobre o Egito Antigo. Primeiro, vamos aos fatos oficiais. As pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2500 a.C. A Grande Pirâmide foi erguida pelo faraó Quéops, também conhecido como Khufu. A história oficial diz que milhares de trabalhadores foram recrutados de todo o Egito para construir as pirâmides. Eles viviam em acampamentos temporários próximos. E quando o trabalho terminou, foram embora. Simples assim. Não havia cidade. Apenas canteiros de obras temporários. Mas essa história tem problemas massivos. Construir a Grande Pirâmide exigiu mover 2,3 milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesa em média 2,5 toneladas. Alguns chegam a 80 toneladas. Para completar a pirâmide em 20 anos, seria necessário colocar um bloco a cada 2 minutos, 24 horas por dia, sem parar. Isso exige uma força de trabalho de pelo menos 100.000 pessoas. Não trabalhando, mas vivendo ali, comendo, dormindo, se reproduzindo. Onde essas 100.000 pessoas viviam? Acampamentos temporários não sustentam população desse tamanho por décadas. Você precisa de casas permanentes, templos, mercados, sistema de água, esgoto, cemitérios. Você precisa de uma cidade. E em 2015, arqueólogos descobriram evidências disso. Usando tecnologia de radar de penetração no solo e imageamento por satélite, encontraram anomalias massivas sob a planície de Gizé. Estruturas retangulares organizadas em padrão de grade. Ruas, fundações de edifícios. O layout clássico de uma cidade antiga. E não era pequena. As imagens sugerem uma área urbana de aproximadamente 10 km², enorme para padrões da época, uma cidade capaz de abrigar facilmente 100.000 habitantes. Então onde está essa cidade? Por que não há ruínas visíveis? Porque foi enterrada. Propositalmente. Análises geológicas mostram que a área ao redor das pirâmides foi coberta com dezenas de metros de areia e entulho. Não naturalmente. Artificialmente. Alguém deliberadamente enterrou a cidade inteira sob toneladas de material. E fez isso de forma tão completa que por milênios ninguém suspeitou que havia algo lá embaixo. Por que um faraó faria isso? Por que enterrar uma cidade inteira em vez de simplesmente abandoná-la? A resposta oficial dos arqueólogos é: não sabemos. Talvez fosse ritual. Talvez quisessem que o complexo de Gizé parecesse isolado e majestoso. Talvez fosse só limpeza urbana antiga, mas essas explicações não fazem sentido. Enterrar uma cidade desse tamanho exigiria décadas de trabalho e recursos absurdos. Você não faz isso por estética. Você faz isso quando quer esconder algo. E aqui fica perturbador. Textos antigos egípcios mencionam Khufu como cidade sagrada, um lugar onde rituais secretos aconteciam, onde conhecimentos ocultos eram guardados. Não era só uma cidade de trabalhadores, era um centro religioso e esotérico. E quando Quéops morreu, a cidade foi imediatamente abandonada, lacrada, e enterrada tão completamente que desapareceu da memória coletiva. O que aconteceu lá que exigiu encobrimento tão radical? Teoria número 1. Câmaras secretas sob as pirâmides. Em 2017, cientistas usando detectores de muons, partículas cósmicas que penetram rocha, descobriram um vazio gigante dentro da Grande Pirâmide. Uma câmara do tamanho de um avião comercial, completamente intacta, nunca acessada. O governo egípcio imediatamente proibiu mais investigações. Disse que não era nada, que era só imperfeição estrutural. Mas análises mostram que é uma câmara deliberada, com paredes lisas, construída intencionalmente. O que está lá dentro? Por que foi selada tão completamente?
E essa não é a única. Scanners mostraram dezenas de anomalias sob o complexo de Gizé. Túneis que se estendem por quilômetros. Câmaras conectadas. Um labirinto subterrâneo inteiro. Heródoto, historiador grego que visitou o Egito em 450 a.C., escreveu sobre um labirinto sob as pirâmides. Ele disse que era mais impressionante que as próprias pirâmides. Milhares de salas, corredores infinitos e segredos que os sacerdotes egípcios se recusavam a revelar. Heródoto não foi autorizado a entrar, mas o que ele viu da entrada o deixou fascinado e aterrorizado. Esse labirinto existe, e está debaixo de Gizé, e está conectado com a cidade enterrada. Teoria número 2. Tecnologia perdida. As pirâmides foram construídas com precisão impossível para a época. Blocos cortados com tolerância de milímetros. Alinhamento astronômico perfeito. Técnicas de construção que engenheiros modernos não conseguem replicar com ferramentas antigas. Como fizeram isso? A resposta oficial é trabalho manual intenso e engenhosidade. Mas cada vez mais engenheiros estão dizendo, não, isso não é possível só com trabalho manual. Teve que haver tecnologia avançada. E se essa tecnologia estava guardada em Khufu? Se a cidade era o centro de desenvolvimento tecnológico? E quando os faraós morreram, o conhecimento foi considerado perigoso demais? Então enterraram tudo. Tecnologia, ferramentas, documentos. Tudo lacrado sob toneladas de areia para garantir que nunca seria encontrado. Parece absurdo? Existem precedentes históricos. A Biblioteca de Alexandria foi queimada justamente porque continha conhecimentos que certos grupos queriam destruir. Por que Khufu seria diferente? Teoria número 3. Ritual de sacrifício em massa. Aqui fica sombrio. Algumas evidências sugerem que Khufu não foi simplesmente abandonada. Foi palco de algo horrível. Em escavações limitadas permitidas nos anos 90, arqueólogos encontraram ossos humanos em quantidades anormais. Não em cemitérios organizados, mas espalhados, empilhados. Como se corpos tivessem sido jogados em massa. Análises forenses mostraram sinais de trauma, crânios fraturados, ossos quebrados, marcas consistentes com violência. O que aconteceu ali? Revolta de escravos que foi massacrada? Ritual de sacrifício em massa quando o faraó morreu? E depois, para esconder o massacre, enterraram a cidade inteira? Textos fragmentados encontrados mencionam purificação do local sagrado, rituais de limpeza após grande calamidade. Que calamidade? E por que exigiu enterrar uma cidade inteira? Teoria número 4. Origens pré-dinásticas. Essa é a mais controversa. Alguns pesquisadores acreditam que Khufu não foi construída por Kelps. Ela já existia antes, muito antes. A cidade seria remanescente de uma civilização anterior, mais antiga, mais avançada, e os faraós apenas construíram as pirâmides sobre ruínas já existentes. E quando perceberam o que estava lá embaixo, decidiram enterrar tudo para controlar a narrativa histórica. Evidência? Desgaste por erosão hídrica na esfinge sugere que ela tem pelo menos 10.000 anos, não 4.500 como oficialmente datado. Se a esfinge é mais antiga que os faraós, o que mais em Gizé é mais antigo? E o que aconteceria se descobríssemos que civilizações avançadas existiram milhares de anos antes do que a história oficial aceita? Reescreveria tudo. História, arqueologia, nossa compreensão da evolução humana. Então talvez seja mais fácil manter tudo enterrado. Literalmente. E aqui está o detalhe mais perturbador de todos. O governo egípcio tem as imagens de scanner, tem os mapas das estruturas subterrâneas, sabe exatamente o que está lá embaixo e se recusa a escavar, se recusa a investigar e ameaça qualquer um que tenta. Em 2018, uma equipe japonesa de arqueólogos pediu autorização para usar scanners mais avançados em Gizé. Negada. Sem explicação. Em 2020, uma equipe americana propôs escavação limitada em área específica, identificada por satélite. Negada. Ameaçados de expulsão do Egito. Por quê? Se não há nada lá, por que não deixar escavar e provar que é só areia? A resposta óbvia é: porque tem algo lá. E não querem que seja encontrado. Talvez porque desafiaria a narrativa histórica controlada pelo establishment arqueológico. Talvez porque revelaria tecnologias que não deveríamos ter tido há 4.500 anos. Talvez porque há evidências de massacres ou rituais horríveis. Ou talvez porque Khufu guarda segredos sobre as verdadeiras origens da civilização egípcia. Segredos que destruiriam nossa compreensão da história humana. A cidade está lá. Isso não é mais debatível. Imagens de satélite e scanners provam. A questão é:
O que está dentro dela? E por que não podemos saber? Você pode argumentar que escavações podem danificar as estruturas. Que preservação é importante? Que devemos esperar pela tecnologia certa? Mas fazem 30 anos que temos tecnologia não invasiva. Scanners que não tocam no solo. Robôs que podem explorar túneis sem danificar nada. E ainda assim não autorizam. Então não é sobre preservação. É sobre controle de informação. E enquanto Khufu permanecer enterrada, enquanto as câmaras sob as pirâmides permanecerem lacradas, e enquanto governos continuarem bloqueando investigações, uma coisa é certa: existem segredos sob Gizé. Segredos que alguém decidiu que nunca deveríamos descobrir. A cidade perdida de Khufu não está perdida. Está escondida e vai continuar escondida até que alguém com poder suficiente decida que o mundo está pronto para a verdade.